Irmãos, gostaria que os irmãos abrissem 2 Coríntios, capítulo 5. Nós estamos falando sobre uma mudança de mente, mudança de mentalidade. E já faz algumas semanas que nós estamos trabalhando isso na igreja aqui. E, se eu não estou enganado, semana passada o pastor Marcelo falou sobre arrependimento, foi isso? Ele falou sobre arrependimento. Se não foi semana passada, foi na outra. E eu estava falando até com algumas pessoas, falei, meu Deus, quando a gente escuta uma palavra dessa, se a gente praticasse ela mesmo, vivesse essa palavra, nós íamos ter uma diferença muito brutal na nossa vida, sabe, para vivermos coisas extraordinárias diante de Deus. Hoje eu quero falar sobre como essa mudança de mente, pode nos levar a viver desfrutando de uma nova vida em Cristo. Se você não mudar sua mente, você pode passar anos dentro da igreja, reunindo como igreja domingo após domingo, e não desfrutar verdadeiramente do que Deus tem para você. Você já viu que às vezes tem pessoas que passam anos dentro da igreja, e não muda o comportamento, não tem frutos dignos de arrependimento, e por causa disso não consegue desfrutar da plenitude que há em Deus, na vida com Deus. Então vivem sem paz, não consegue ter paz no meio da família, não consegue ter paz, não consegue no meio da sociedade, não consegue realmente se estabelecer como um discípulo de Jesus que faz a diferença. O que Deus espera de nós e quer de nós é que nós vivamos de uma tal forma que as pessoas, você não vai precisar pregar com a tua boca, as pessoas vão olhar para você no seu serviço, na academia onde você faz academia, onde você estuda, e elas vão procurar você e falar assim, peraí, você é uma pessoa diferente, o que aconteceu com a sua vida? E aí sim você vai ter a oportunidade de falar, então, deixa eu te contar, eu vivia dessa forma, mas um dia Jesus entrou na minha vida, transformou a minha mente, mudou meu coração, e hoje eu posso desfrutar plenamente da vontade dele para a minha vida, que é boa, perfeita e agradável. Então nós precisamos disso, de fazer a diferença aonde quer que nós estejamos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, vai dizer assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos ler nessa daqui na NVI então, juntos aqui, eu vou contar até 3, e nós vamos ler junto, 1, 2, 3, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas, amém? O novo nascimento, irmão, deixa eu só explicar algo aqui, o novo nascimento, ele é um segredo dos céus, que é revelado aos homens. É interessante porque quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele fala o seguinte, fala para Nicodemos, olha, você vai precisar nascer de novo. E Nicodemos era um mestre da lei, e Nicodemos se assusta e fala, como que assim, como que eu vou, tão entendido da lei, sabendo, tendo tanto conhecimento da lei, ele falava assim, mas peraí, como assim nascer de novo, como assim, um homem poderia voltar ao ventre da sua mãe? E Jesus está olhando para ele e fala assim, ô Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode viver essa vida aqui, é necessário nascer de novo, Nicodemos. Então o novo nascimento ele é um segredo, ele é um mistério dos céus revelado aos homens, e todos podem usufruir disso. Isso não é para um irmão específico, para uma irmã específica, isso não é só para o pastor da igreja, ou para o líder de célula, que nós temos líder de célula aqui, ou para aquele que canta, não, esse novo nascimento é um direito de todos, se você entender o propósito que Deus tem na sua vida. Infelizmente, muita gente não desfruta dessa nova vida, e dos benefícios que essa nova vida tem, de, por exemplo, poder gozar de paz, e não é uma paz exterior, é uma paz que ela reina, mesmo quando tudo ao redor estiver sendo destruído. Há muito tempo atrás, vi um pastor fazendo uma declaração, e ele disse o seguinte, Jesus é a paz em meio à guerra, e eu achei isso fantástico. Jesus é a paz
em meio à guerra. É possível nós estarmos em meio a uma guerra e estarmos vivendo em paz. Mas isso só é concedido àqueles que nasceram de novo. Porque aqueles que nasceram de novo têm uma vida no Espírito. E no Espírito, enquanto todos estão olhando para a destruição da sua família, enquanto todos estão olhando ao redor e está vendo tudo sendo destruído, a crise no Brasil, as coisas vão piorar. Alguns estão dizendo, esse ano 2026 vai ser pior. Mas aqueles que nasceram de novo e conhecem o poder que é em viver uma vida no Espírito, sabe que Deus é aquele que faz nascer rios em meio ao deserto. Ainda que tudo esteja contrário, nós não dependemos de governo natural, não dependemos de um presidente que está lá, e nem de quem vai entrar lá, porque existe um rei sobre as nossas vidas. Esse rei é Jesus. E aqueles que nascem no Espírito, que nascem de novo, agora vivem uma vida no Espírito. E numa vida no Espírito, ainda que todas as coisas ao redor estejam em crise, essa pessoa consegue desfrutar de paz, consegue gozar de uma alegria que ela é do reino de Deus. Então, infelizmente, muita gente não consegue desfrutar dessa nova vida e de seus benefícios. Para desfrutarmos dessa nova vida, nós precisamos de uma mudança radical. O que nós temos ministrado esses dias aqui, essa metanoia, essa mudança de mentalidade. Se nós não mudarmos a nossa mentalidade, nós não conseguiremos usufruir da vida em Deus. Enquanto nós olharmos para nós e não entendermos aquilo que Deus quer para a nossa vida, nós vamos viver uma vida amarrada, presa. Filipenses capítulo 13, Paulo afirma, dizendo, irmãos, 3:13, desculpa, Filipenses capítulo 3, versículo 13, Paulo afirma, irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim. Então, qual é o primeiro segredo para nós desfrutarmos de uma vida em Deus? É deixar as coisas velhas para trás, é deixar as coisas passadas para trás. Não dá para ficar remoendo coisa. A Dani foi muito usada por Deus aqui na hora da palavra da oferta, a pastora Dani, por dizer minha esposa, linda esposa. Calma, Daniel, que eu também sei fazer esse marketing aí. Ela falou assim, ó, antes de trazer uma oferta, conserte-se com seu irmão, peça, libere perdão, porque Deus não se importa com o seu dinheiro, e é verdade. A igreja precisa, no sentido material, para pagar água, luz, para colocar um ar-condicionado aqui, para atender melhor os irmãos, para ter uma sala adequada para as crianças lá em cima. Eu estou sonhando com aquilo lá em cima, lá, meu Deus, nós precisamos ter uma sala lá em cima, para receber autistas. Você sabe o tanto de criança autista, que o pai e a mãe não vai na igreja, porque não tem um lugar adequado para receber essas crianças. Nós não podemos só pensar na gente, falar, meu Deus, nós precisamos de uma sala aqui com brinquedos lúdicos, com bastante coisinha, para quando vier uma criança autista, a gente poder pregar Jesus para ela através daquilo. E para isso precisa de recursos. Só que não adianta de nada nós estarmos entregando nosso dinheiro diante de Deus, trazendo oferta, como a Dani diz aqui, mas o nosso coração está odiando o irmão, o nosso coração tem raiva do irmão, nós estamos magoados com o que aconteceu ano passado, ano retrasado, há 10 anos atrás. Irmãos, que luta é? Você está magoado com alguém? Parece que aquela pessoa não sai da sua mente, não sai da sua cabeça, é o tempo todo, tudo que acontece, qualquer comentário, qualquer foto, qualquer coisa, mexe com o nosso coração. E o nosso desafio é para desfrutar das coisas de Deus, libere, deixe as coisas passadas para trás, avance para coisas novas. Os irmãos que estão vindo aqui na nossa igreja há pouco tempo, e decidiram congregar com a gente aqui, sabe, se você está magoado com o pastor lá atrás, libera perdão, irmão. Estou magoado com a situação lá, libera perdão, irmão, porque senão você não vai conseguir desfrutar de coisas novas, você vai ficar preso ao passado. Quando vira o ano, eu falo assim, Senhor, o que ficou para esse ano aqui? A Dani, o pessoal acha até estranho, falou, ué, Cássio, o que aconteceu? Eu falei, porque virou o ano e eu decidi deixar as coisas para trás.
que não prestou, o que fiquei magoado, e agora eu vou viver uma vida nova. Nós precisamos tomar decisões, e Paulo afirma isso: esqueça das coisas do passado, deixa para trás, e avance para as que estão adiante de você. Desfrutar de uma vida nova significa desfrutar de uma libertação, de uma cura interior, e de uma restauração. Olha que interessante, olha que benefícios nós temos quando nós desfrutamos da vida em Deus, desfrutamos dessa vida no reino, dessa nova vida. Primeiro nós conhecemos a libertação. A libertação é um convite irrecusável para quem é nascido de novo. Então, se você está preso a algo, você precisa entender hoje que não, eu estou vivendo uma vida nova em Cristo, e o diabo não tem poder para me prender nas coisas passadas, nem nada. Eu sou livre no Senhor. Nós precisamos desejar intensamente essa vida com Jesus livre. Se você ainda está preso a algo, a algum vício, hoje é um dia para você falar: não, eu conheci aquele que me liberta. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se eu conheço a verdade, que é Jesus, eu posso sim ser liberto de qualquer coisa. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, vai dizer assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, isso Jesus falando, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus veio para isso, Jesus veio para nos libertar, e é nos libertar de tudo. Libertar da mágoa, libertar do pecado que nos aprisiona, dos vícios que nos aprisiona. O diabo não tem poder para continuar te prendendo, meu irmão e minha irmã, jovem, não tem poder. Se você entender a libertação que há em Cristo Jesus e a nova vida nele. Quando eu fui para a igreja, eu fui com 16 anos de idade. Não vai dar para me falar tudo, mas os irmãos vão entender, os irmãos são maduros e vão entender. Eu estava preso a um monte de coisa, pornografia, e perdido. E aí, com 16 anos, Jesus entrou na minha vida. Aceitei Jesus, não aceitei Jesus para namorar com nenhuma menina da igreja, não aceitei Jesus porque tinha nenhuma vantagem, pelo contrário, eu fui o primeiro da minha casa aí. Ninguém foi na minha casa, fui sozinho para a igreja, porque minha família estava sendo destruída. Meu pai tinha vendido uma casa para tentar me levar para Minas Gerais, para me tirar do meio dos meus amigos, que eu estava aprontando. Preso. Se você me perguntar assim: pastor, qual é a cena da tua vida que você mais sente dor, ou sentia dor? Eu me lembro de uma vez que eu tive uma discussão com meu pai brigou comigo. Uma discussão, mas não era discussão, era coisa feia, sabe? Porque eu já estava me tornando homem, eu me sentia, que estava me tornando homem, então estava enfrentando meu pai dentro de casa, não queria prestar conta, não queria fazer nada. E aí meu pai foi me corrigir, e aquele quebra-pau dentro de casa, sabe? Aquela coisa feia. Só faltava mesmo a agressão para consumar a coisa. Mas vivia, a Dani ontem brincou aqui que eu estou acostumado a apanhar. Meu pai vivia me dando umas quebradas para ver se eu tomava jeito. E cada vez mais aumentando a revolta. E eu estava errado. Um dia eu estava discutindo com meu pai, uma dificuldade. Fui conversar com a minha mãe depois. Minha mãe estava fazendo angu. Angu na panela, assim, no fogão. E minha mãe estava regando, estava molhando o angu com as lágrimas dela. E ela falou para mim, chorando, e a lágrima caía dentro do angu, e ela mexendo no angu, e ela falava assim: não é isso que é para minha família, não. Isso é muito feio, isso está errado. E ela mexendo no angu, e aquela cena, até hoje eu lembro da minha mãe na beira do fogão, mexendo no angu, as lágrimas caindo dentro do angu. Jesus entrou na minha vida. Só que quando eu fui para a igreja, estava preso ainda um monte de coisa. Um monte de coisa. Um dia, estava na minha casa,
cometendo todas as coisas erradas. O Espírito Santo me visitou e falou assim: isso aí está errado. Não teve nenhum pastor para pregar para mim, não teve nenhum irmão para chegar para mim e apontar o dedo e dizer: ó, isso aqui está errado. Dentro do meu quarto, o Espírito Santo me visitou e falou assim: isso aqui acabou para você. E eu chorava dentro do quarto, chorava dentro do quarto. Eu falei: isso aqui acabou. De agora por diante você está liberto disso. Sabe qual era o problema? Eu ia para o culto, fazendo um monte de coisa errada, e sentia a presença de Deus lá, cantava, tocava, tudo normal. Mas teve um dia que o Espírito Santo me visitou dentro do quarto, e ele mostrou para mim que aquilo estava errado, que as coisas que eu estava fazendo estavam erradas. Nós temos direito a viver a libertação em Cristo, porque Jesus veio para nos libertar. Só que tem pessoas que passam anos dentro da igreja e elas não entendem que Jesus veio para libertá-las. E elas aceitam o diabo falar para elas assim: não, você é desse jeito mesmo, esse jeito ignorante seu aí é assim mesmo, você nasceu assim, é desse jeito mesmo, eu sou assim. E eu estava conversando sobre a verdade, falar sobre a verdade para as pessoas. Nós estávamos fazendo um discipulado e nós estávamos falando disso. Você falou assim: tem gente que usa a verdade para machucar as outras. Ela diz o seguinte: não, meu negócio é o seguinte, eu falo a verdade na cara mesmo. Só que ela não pensa que aquela verdade dela pode machucar as pessoas e ferir elas, ferir as pessoas. Então tem gente que com a desculpa de que esse é meu jeito, eu nasci assim e vou morrer desse jeito, sai ferindo as pessoas, não muda as atitudes, não consegue reconhecer que está errado, está errada. Mas se você hoje entender que Jesus veio para nos libertar por completo, para restaurar a visão aos cegos, para trazer libertação para as nossas vidas, hoje você pode olhar para você e falar: Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, a liberdade que o Senhor tem para a minha vida. Então, em primeiro, nós podemos desfrutar disso. Segundo, nós podemos desfrutar também de uma cura interior. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Tem gente, e eu falo isso por mim, quantos anos ferido, e por causa da minha ferida, feri as outras pessoas. Todos precisamos ser tratados em alguma área de nossas vidas, todos precisamos de cura, irmãos. E quando nós chegamos na igreja, é assim. O problema é que passa um tempo depois, a gente acha que não precisa mais de cura. Senhor, por que eu reajo dessa forma? Nós deveríamos perguntar: Senhor, por que eu ajo assim? Por que eu fico tão incomodado com essa situação? Por que isso me machuca tanto? Por que quando fala de submissão dentro da igreja eu fico tão incomodada? Porque quando fala de honrar pai e mãe, isso me incomoda tanto? Porque quando fala de uma determinada área de perdão, isso dói tanto dentro do meu coração? Porque todos nós precisamos de cura, irmãos. E Jesus é aquele que está dizendo para nós: olha, se você estiver cansado e sobrecarregado, eu posso dar para você descanso, eu posso dar alívio para suas almas. Todos precisamos ser tratados em alguma área. Não tem ninguém que está aqui. Eu tenho um Tiago que é um amigo meu, congrega com o pastor Josias, alguns irmãos aqui conhecem ele. E ele é bem durão, assim, ele é bem secão. E aí de vez em quando ele fala bem assim para mim. Um dia ele estava assim, nós estávamos falando da igreja e tudo, e ele falou assim: pastor, o problema sabe qual que é? Todo mundo se acha limpinho. Todo mundo se acha limpinho, mas se for olhar de verdade, vai ver que está todo mundo sujinho. E aí eu olhei para aquilo que ele falou. Na hora eu não entendi muito bem, mas o que ele quis dizer? Eu falei: irmão, perdoa o seu irmão, compreenda ele, viva aquilo que Jesus mandou você viver. Porque se você acha que os outros estão errados e faz coisa errada, se você olhar bem para a tua vida, tirar essa trave que está no meio dos seus olhos, aí você vai começar a olhar e falar: rapaz, eu sou mais difícil do que ele, do que ela.
Vamos deixar Jesus tratar com ele e com ela? E vamos deixar Jesus tratar o meu coração também? Nós precisamos de cura, irmãos. Nós precisamos ser restaurados. A promessa, eu não vou ler o texto, mas lá em Jeremias 8, é de que Deus ia restaurar as feridas do seu povo e colocar sobre ele o bálsamo de Gileade. O que era o bálsamo de Gileade? Era um bálsamo curador, restaurador. Nós somos regenerados para viver em novidade de vida, irmãos. E para que isso se concretize, nós precisamos de algumas coisas. Primeiro, nós vamos precisar se posicionar, abandonando tudo que nos atrapalha. Ontem o Daniel ministrou uma palavra aqui, para aqueles que estavam no seminário. Eu não vou ministrá-la de novo não, mas o Daniel falou sobre uma libertação total ou parcial. Então às vezes nós podemos estar na igreja, vivendo uma libertação parcial. Ele falou sobre isso ontem aqui. Por quê? Porque às vezes nós não conseguimos viver a libertação total, ou a cura total, a restauração total na nossa vida, porque nós não nos posicionamos para isso. E qual é o posicionamento? É abandonar tudo que nos atrapalha. Deus tem um plano poderoso para salvar toda a humanidade, para abençoar toda a humanidade. E por que a humanidade não consegue desfrutar disso? Porque eles não se posicionam. E muitas vezes nós estamos dessa forma. Se existe algo que te atrapalha, essa semana nós vamos iniciar o jejum, né? Hoje. E aí eu estava vendo, tem uma situação que na minha vida, que não é pecado, mas que atrapalha. Você quer ver um exemplo? Rede social. Ter rede social é pecado? Não, não é pecado ter rede social, dependendo do que você assiste na rede social. E aí eu estava vendo isso e falei assim, Deus, como eu vou entrar nesse jejum? Eu preciso tomar algumas decisões. Eu acho que eu preciso polir algumas coisas que eu assisto, que às vezes não são pecado, escrachado, mas que me leva a ser malicioso, que me leva a pensar coisas que não era para pensar. E aí eu comecei a olhar para isso. Eu estou dando um exemplo, mas tem mais coisa que eu não posso falar aqui, senão os irmãos vão sair escandalizados, vai falar, meu Deus. Escuta o que eu estou te falando aqui. Todos nós precisamos de libertação. E isso é constante. Quando nós vamos ver, nós estamos tendo pensamentos que não era para ter. Nós estamos pensando algo do irmão que não era para pensar. Daqui a pouco nós estamos ofendidos com a situação. E nós precisamos de libertação. Deus, Ele quer uma mudança. Agora qual é a solução? Romanos capítulo 6, do 1 ao 4, Paulo vai dizer assim, o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou, não sabeis que todos quanto fosse batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O que Deus espera de nós, para que nós possamos viver plenamente aquilo que o reino tem para nós? Que nós vivamos em novidade de vida. Por isso que Paulo vai falar, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. Pelo contrário. Então qual é a dificuldade que nós temos muitas vezes? Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, há tempo dentro da igreja, mas nós não estamos vivendo em novidade de vida. Não estamos vivendo da maneira que Deus gostaria que nós vivêssemos. Então o que Paulo fala? Continuaremos no pecado? De modo nenhum. Vamos abandonar o pecado e andemos nós em novidade de vida. Nós precisamos ter percepção clara de quem nós somos em Cristo, irmãos. Você sabe eu acho que qual é a maior dificuldade hoje? Olha o que eu vou falar aqui, espero não ofender ninguém. E não é a minha intenção ofender ninguém. Você sabe qual talvez é uma das maiores crises que nós estamos vivendo no mundo? É a falta de identidade. As pessoas não sabem nem mais quem elas são. Elas olham para o corpo dela, ela tem um órgão sexual e elas negam aquilo, dizendo que não sou isso. E aí você está falando assim, peraí, mas você está...
Olha para o teu... Não, mas eu não, mas eu me sinto outra pessoa. Ó, como que o negócio está fugindo. Porque enquanto era uma questão, enquanto é, já é um absurdo. Enquanto é uma questão de que eu me sinto uma mulher, ó, ele está falando da minha espécie ainda, né? Então eu me sinto uma mulher. Aí a mulher, eu me sinto um homem. Não, agora o negócio está assim. Eu me sinto um cachorro. Não, eu sou um cachorro. Aí você fala assim, peraí, calma aí. Agora passou do... Né, calma aí, deixa eu ver se nós estamos no mesmo mundo. Porque de repente nós estamos aí no... Como que é aquele negócio lá, Daniel? Do meta... Como que é? Multiverso. De repente nós estamos aqui reunidos agora e não é isso aqui. Nós estamos no multiverso aí, eu não estou entendendo. Porque eu estou olhando para a pessoa está dizendo que ela é um cachorro, que ela é um guaxinim. Misericórdia, irmão. Não, a gente está rindo. Mas o negócio, por quê? As pessoas perderam a identidade delas, elas não sabem nem quem elas são. Agora, sabe o que é mais triste? Muitos que se dizem discípulos de Jesus também não têm clareza de quem eles são em Cristo. E é por isso que nós vemos as aberrações dentro da igreja. O discípulo de Jesus que é lobo, pegador de mulher, menininha. Porque a identidade dele não é ele não entendeu quem ele é em Cristo Jesus. Aí ele acha que é um lobo. Você está entendendo aí? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Porque a pessoa não tem identidade. Ela acha que ela é uma coisa que ela não é. Ela deveria olhar e falar, não, peraí, em Cristo Jesus, eu sou um homem de Deus que vou respeitar minha mulher, meus filhos, minha família. Eu sou uma mulher de Deus que vou respeitar meu marido, meus filhos, vou respeitar meu pai, minha mãe e assim por diante. Mas por falta de percepção de quem é em Cristo Jesus, aí ele vive como um lobo. Alguns vivem como lobo solitário. Não é ovelha para estar no meio do aprisco, junto com a ovelha Gabriel ali, ó, no cantinho. Nós colocamos nome na ovelha, aquela dali do canto é Gabriel. Essa daqui é a ovelha Ana Clara. Ana Clara é a melhor. É a melhor. O pessoal estava querendo dar outro nome para ela, mas nós decidimos Ana Clara, né, Gisele? Então tá bom assim. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui, que agora eu pulei. Escuta isso aqui. Eu estou brincando assim, para trazer uma descontração, mas qual é o problema? As pessoas estão dentro da igreja e não entenderam que elas são em Cristo Jesus. Vou te falar. Pastores esqueceram que eles são em Cristo Jesus. E é por isso que nós estamos vendo escândalo aí. Pastor no 3º, 4º casamento, 5º casamento, trocando a mulher dele pela menininha do coral, do louvor. E é por isso que nós estamos vendo isso, esse absurdo. Porque as pessoas perderam a identidade de quem elas são em Cristo Jesus. E elas confundem. Agora eu vivo na graça. E é verdade, nós vivemos já na graça totalmente. Só que olha o que Efésios fala da graça. Efésios 2, 8 e 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Nós somos criados em Cristo Jesus para quê? Para as boas obras. Você quer saber se você está sendo alguém que tem uma identidade em Cristo Jesus? Se você tem feito boas obras, se aquilo que você faz pode ser trazido para a luz, sem problema algum, então aí você está glorificando a Deus. Agora, se você precisa ficar escondendo, então há problema. Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O que Deus deseja para nós? Que nós andemos em novidade de vida, que nós caminhamos em boas obras, que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós, ao ponto de glorificarem a Deus. O problema é que quando nós começamos a viver a vida da maneira que nós queremos, sem saber a identidade que nós temos em Cristo Jesus, nós vamos ter um problema. Nós vamos trazer tristeza para o coração de Deus. Nós vamos escandalizar o reino.
nós vamos fazer com que pessoas se escandalizem do Evangelho. Você sabe qual é o maior problema para a gente conseguir evangelizar uma pessoa hoje em dia? É que a pessoa sempre vai vir com uma comparação. Oh, mas tem um irmão lá, mas tem ciclano lá, aconteceu isso comigo. Oh, porque eu trabalho com o irmão. Olha que tristeza, irmãos. Que tristeza. Jesus está sendo pregado para uma pessoa e ela olhar e dizer o seguinte: mas eu trabalho com uma pessoa lá que diz que é crente. Se para ser crente daquele jeito, então é melhor não ser. E essa pessoa não está errada. Não está errada. No sentido que ela está vendo o mau exemplo. Agora qual que é o nosso papel? Nós brilharmos mais do que essas trevas. Ao ponto de dizer o seguinte: no dia que você for pregar para alguém lá no seu serviço, e a pessoa falar assim: ah, mas não adianta, eu vou ser, do que adianta ser crente? Tem um vizinho meu lá que faz tal coisa. E fala assim: mas e eu? Como eu vivo? Não, você, então, eu estou te pregando algo que eu vivo. E eu estou dizendo para você: Deus quer transformar a tua vida, e quer levar você a viver em novidade de vida. Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a tua família. E talvez vai ser você que vai ser um modelo para aquela pessoa lá, seu vizinho, tomar uma decisão em Cristo Jesus verdadeira. Efésios capítulo 1, do 3 ao 4 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Para que Deus nos escolheu? Para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Olha, irmãos, isso é um desafio para nós nessa geração. Numa geração que o certo virou errado. Não, eu vou contar uma aqui que eu estava falando para a Dani ontem, acho que ontem à noite, quando nós estávamos vindo para o seminário. Ó como que está a loucura desse mundo. A loucura desse mundo é assim. É porque eu não vou falar disso aqui, porque senão vai dar pano para manga. Mas, ó você ver. Se você matar uma pessoa, você vai pegar 3 a 4 anos de prisão. Se você for réu primário, você sai com... talvez você saia na audiência de custódia. Se você pegar um ovo de tartaruga e quebrar esse ovo de tartaruga e filmar você quebrando, você vai pegar uma cadeia tão grande e uma multa tão grande. Um ovo de tartaruga é mais valioso do que uma vida humana. Olha que absurdo. Não estou aqui apoiando quebrar o ovo de tartaruga. Eu estou falando que olha como que nós estamos invertidos. Aí, eu estava vendo uma reportagem ontem. O pessoal fez uma lombada na frente da casa de um rapaz, de um senhor. Fez uma lombada. E aí, o rapaz viu a lombada, acidente toda semana, porque não pintaram a lombada. Deixaram a lombada preta? Então a moto ia lá, caía, outro carro lá, e aquela confusão, e o risco de outros acidentes. Ele teve uma brilhante ideia. A brilhante ideia foi o quê? Vou comprar uma tinta, vou pintar a lombada, riscar ela que nem é riscada, amarelinha, sabe? Risco sim, risco não. E ligou na prefeitura. Falou: ó, tem uma lombada na frente da minha casa aqui, vem pintar, não vem? Não vem. Então vou fazer o seguinte, falou pro cara da prefeitura: eu vou comprar uma tinta e vou pintar. Aí o cara foi lá, comprou uma tinta e pintou. Foi quase preso, porque não podia pintar. É melhor você ver as pessoas caindo, acidentando, criança caindo, acidente. Eu falei: esse mundo... Aí o apresentador do programa falou: não, eu falei: eu desisto, esse mundo está perdido. Ele falou: não dá não. O cara pinta uma lombada para parar o acidente, para não conceder. Aí agora, ele está sendo quase preso, porque aí recebeu uma multa, porque não podia pintar a lombada. Tinha que esperar mais gente cair, mais gente morrer, mais gente... Nós estamos vivendo um mundo que o certo virou errado. Olha como que é tão absurdo. Se você chegar, alguém, você está lá no serviço, estão falando aí, fala assim: mas rapaz, você é casado? Mas você traz sua mulher? Não, duvido. Não, duvido. Não, tem que ter alguma coisa aí. Não, cara, eu sou fiel, eu sou fiel à minha esposa. Não, é mentira. Não. Pode ter certeza que tem alguma coisa. Isso era para ser o contrário. Era para quando alguém falasse assim: não, eu estou traindo a minha esposa, ele falou: meu Deus, como assim, cara? Você é doido, você está fazendo uma coisa absurda. Agora não, virou o contrário. Trair é o normal,
Ser fiel é anormal, então causa escândalo. Você está entendendo? Não, devolver dinheiro. Você é besta, você achou a carteira, você devolveu, tinha lá o endereço, lá tinha o... Você devolveu. Quando na adolescência, eu encontrei uma carteira com cheque. Na época, cheque, né? Aí, o cheque tinha lá, na carteira tinha algum endereço. E aí eu peguei e liguei, consegui, não sei como que eu consegui na época, o endereço e tal, liguei para a pessoa. Aí, conversei com a pessoa, que conhecia a pessoa, falei, ó, me manda lá, porque eu achei uma carteira dela aqui, inclusive tem um cheque dentro. Aí marquei com a pessoa para entregar para ela, falei, ó, tá aqui, tá guardado. Ele, ó, rapaz, quando eu entreguei a carteira para ele, ele falou, rapaz, foi o meu primeiro pagamento. O dia do meu primeiro pagamento, peguei o cheque, perdi a carteira, não estou acreditando. Você vai querer quanto? Eu falei, não querer nada, eu quero vir trazer para você a carteira. Mas você vai querer quanto? Não quero nada. As pessoas estão desacostumadas com alguém que encontra uma carteira, devolve, com alguém que entrou um dinheiro a mais na conta, ela vai lá e fala, olha, isso aqui não é meu. Quem fez aí Pix errado já? Aqui na igreja, aqui, alguém, tem um monte de gente que já fez Pix errado. Aí você vai ligar para a pessoa, ninguém mandou você depositar. Rapaz, o dinheiro não é teu. Não, rapaz, o dinheiro não é teu. Eu depositei, você está vendo aí? Você viu que está no meu nome, foi eu que depositei. Não, mas aí, filho, para me devolver, então tem que ter uma parcela aqui. Nós estamos vivendo num mundo em que o certo virou errado. Perguntar para os jovens têm vergonha de falar que é virgem. O apóstolo René fez uma pesquisa com os jovens lá. Quem é? Não sei o que, quem aqui é casado, quem aqui é solteiro? Aí todo mundo, aê, aquela alegria. Quem aqui está casado há mais de 20 anos? Aê, quem aqui está casado há 10 anos? Aê, aí você, quem aqui é solteiro? Aê, quem aqui é virgem? Aí, ó, eita, glória a Deus, viu? Qual o nome? É dela? Ela está feliz, tá vendo? Permaneça assim, irmã, até você arrumar um homem de Deus. Manifestou, você viu lá? Escuta isso aqui. Nossos jovens estão se perdendo cada vez mais, cara. Era para ser motivo de orgulho para nós. Eu sou virgem, estou me guardando, estou esperando o tempo certo. Isso aqui não é uma acusação para quem nós vivemos no mundo aí, se perdemos cedo. Mas se você entender o propósito, a identidade que Deus tem para você, por isso que nós falamos da corte na igreja aqui, porque é um estilo de vida. É falar, não, eu vou me guardar, eu vou me planejar, vou fazer a coisa certa, vou ter um relacionamento com propósito. Eu não estou namorando para ficar se me agarrando e beijando e se pegando. Eu tenho uma identidade em Cristo Jesus, eu estou me guardando e vou viver o melhor de Deus para a minha vida. Pastor, mas e quem já fez lá atrás? Então, decida agora, fala, ó, daqui para frente, cara, vou me guardar e vou viver um propósito de Deus, não vou ficar só me pegando e trocando e fazendo, não é isso não. Paulo vai dizer assim, ó, sejam irrepreensíveis, santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Para encerrar, a pergunta para nós é, você já se apossou dessas verdades? Da libertação, da cura, da restauração, de que você pode se posicionar e viver uma vida de santidade de verdade. Eu não estou falando de ser uma vida religiosa, você está entendendo? Santidade não tem a ver com religiosidade, não é isso. Você pode estar com uma gravata lindona, mas sua língua vai ser maior do que a tua gravata. Você pode ter uma saia no pé e a sua língua ser maior do que a sua saia no pé. Também você pode andar de camiseta como eu aqui e sair daqui para fora e viver uma vida também desgraçada. Então não é questão de roupa, não é disso. É de você entender quem você é. Quem você é em Cristo Jesus. Que você foi chamado para viver em novidade de vida. Que as pessoas vão olhar para você no seu serviço, onde você trabalha, na escola onde você está, na faculdade onde você vai fazer, e vai falar assim, olha, eu conheci um crente lá. Eu conheci uma pessoa lá, que olha, aquela dali realmente era
crente, vivia a palavra de Deus, ele é irrepreensível, caminhava em novidade de vida. Ser uma nova pessoa é um presente mais poderoso que alguém pode receber, pois essa nova pessoa pode usufruir de todas as promessas já liberadas, sabendo que Jesus é o Senhor das nossas vidas, e que o seu nome é salvação para nós, é libertação, é cura interior e é restauração. Nós precisamos desfrutar dessa vida, amém? Hoje foi uma palavra pastoral, hein? Bem tranquila, não foi? Pastoral, para você entender quem você é, para você jovem entender quem você é, para você que é casado entender quem você é em Cristo Jesus, para nós vivermos em novidade de vida, irmãos. Não se apegue aos maus. Os maus fazem mais barulho, mas ainda existem homens e mulheres de Deus, tementes a Deus, que servem a Ele com integridade, que pagam um preço para serem crentes, que são exemplo dentro das suas casas. Então não se apegue àquele que não é exemplo. Olhe para isso dizendo: Senhor, olha, eu não quero viver dessa forma não. Mas ainda existem muitos homens e mulheres de Deus que decidiram viver em novidade de vida e foram transformados. O dia que você tiver a oportunidade, converse com o irmão, escute o testemunho da vida dele, e aí você vai começar a olhar e falar: meu Deus, Jesus continua libertando, sarando, curando pessoas, amém, restaurando pessoas. Eu queria orar por você, amém.